Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando e nessa videoaula a gente vai aprender como fazer o preenchimento automático dos campos de endereço através do CEP, tá? Utilizando o Web Service via CEP. Esse material é de uso didático e é autorizado a todas as unidades do Centro Paula Souza. Então tá, qual que é a nossa proposta? A gente vai usar o Angular 10, que é um framework, tá? E com ele a gente vai fazer acesso até o web service da via CEP para poder trazer as informações, né, a partir da pesquisa do CEP. A gente vai fazer isso usando uma requisição GET nessa API, né, desse web service. E aqui a gente vai aplicar alguns conceitos do Angular, como por exemplo o de serviços. Vamos dar uma explicadinha breve também sobre módulos e sobre componentes. Primeiro vamos falar sobre o Angular. O Angular ele é um framework, né? Ele é front-end para a construção de aplicações aí front-end, e ele é desenvolvido e mantido pela Google. Com o Angular a gente consegue desenvolver uma aplicação que engloba aquele conceito de single page application. Então a gente tem uma aplicação front-end e tudo aquilo está dentro de uma única página, e a gente faz a troca de componentes, faz as chamadas dos componentes, né, para navegação, para utilização de recursos, sem precisar ficar recarregando a mesma página muitas vezes. E isso faz a gente ganhar muito desempenho, né, durante a navegação. A gente acaba fazendo menos requisições, né, porque a gente renderiza apenas aquele componente que é necessário. Isso torna a nossa aplicação muito mais leve, reduz muito o consumo de banda, né? E para a gente utilizar, basicamente, não vai mudar muita coisa das outras tecnologias, né? A gente vai usar HTML, CSS e JavaScript com um porém. Então, quando eu digo aqui com um porém, é que na verdade a gente está usando TypeScript. Primeiro, o que é TypeScript? A gente pode entender o TypeScript como uma implementação mais poderosa do JavaScript, né? O que eu quero dizer com isso? Com JavaScript a gente não tem alguns recursos, como por exemplo tipagem de dados e orientação a objetos. O TypeScript ele foi desenvolvido pela Microsoft, né? E ele a gente tem uma espécie de upgrade, a gente tem um JavaScript mais poderoso. Então a gente consegue ter alguns recursos com TypeScript que a gente teria muita dificuldade em desenvolver com JavaScript puro, né? Isso torna o nosso código menor, torna o código mais limpo, né? E abre uma gama de opções maiores para a gente estar desenvolvendo, né, uma aplicação com JavaScript através do uso do TypeScript. O TypeScript ele não é uma linguagem compilada, como por exemplo Java ou o próprio C Sharp. O TypeScript ele passa por um processo de transpilação. Então o que é? A gente escreve o nosso código em TypeScript e o motor, a engine, ele transpila. O que ele faz? Ele lê toda aquela informação em TypeScript e transforma aquilo para JavaScript puro, que é a linguagem que o seu browser vai entender, né? Então isso faz com que o programador consiga utilizar o TypeScript e isso funcione no navegador sem problemas, como se fosse um JavaScript comum. Existe alguma confusão porque a gente vai, através das pesquisas, vamos encontrar muitas vezes o nome TypeScript e o nome ECMAScript. Então, para ficar claro, o TypeScript é a linguagem, né? É a superimplementação de JavaScript. E o ECMAScript, na verdade, é uma padronização, né? A ECMA é uma organização que faz a padronização de comunicação, né, entre sistemas de informações. E a ECMAScript 262 trata exatamente dessa padronização do JavaScript, que é onde entra o TypeScript com novos conceitos, né, de orientação a objetos, enfim. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? O conceito é básico. A gente tem um web service, que é o via CEP, e ele vai devolver para a gente, através de uma requisição, ele devolve para a gente um JSON com as informações. Então, eu vou passar o CEP, né, como parâmetro, e ele me devolve as informações, como por exemplo a rua, o bairro, onde aquele CEP, né, está registrado, e o estado, a cidade. Então a gente basicamente vai passar o CEP e o web service vai devolver para a gente o endereço completo. Então a gente vai estar usando, além desse web service, a gente vai estar fazendo
a exportação de alguns recursos dentro do Angular. Isso vai ajudar a gente a entender como funciona melhor o ecossistema dele. Então eu tenho uma classe aqui e de repente eu posso usar ela dentro de outro módulo, né? A gente vai abordar o conceito de injeção de dependência, né? Que é um conceito bem importante, ainda mais quando a gente está estudando Solid, né? Algumas coisas de engenharia de software. E a gente vai passar o conceito de data binding, que é a troca de informações entre um componente e um template HTML do Angular. Então, e para essa videoaula, a gente vai precisar ter esses requisitos na nossa máquina, que é o Node.js instalado. A gente vai precisar ter o Angular CLI instalado, porque através dele a gente vai fazer a criação do projeto e criar algumas estruturas dentro do projeto. O editor de código, eu recomendo o Visual Studio Code, porque ele tem algumas ferramentas e algumas funcionalidades que ajudam bastante para a gente trabalhar principalmente com o Angular. Mas você pode estar usando outra IDE sem problema. E esses links aqui eu vou mostrar, que é o link do ViaSap e a documentação do Angular. O ViaSap é esse serviço aqui, tá? Então ele explica bem detalhado para a gente como utilizar. Então a gente vai dar uma requisição get nesse endereço, né? E aqui a gente vai passar o SAP e ele vai retornar para a gente uma resposta em JSON. E isso a gente pode tratar dentro do nosso Angular e para estar exibindo as informações na tela. E aqui a gente tem o Angular CLI, que é o que a gente vai precisar. Então, se você, depois de instalar o Node na sua máquina, você dá um npm install -g@angular/cli e ele vai instalar, tá? Que é a ferramenta de linha de comando. E aí ele tem os comandinhos para a gente gerar o projeto, tá? E você acessa a pasta do projeto e dá um ng-serve e ele já vai rodar o projeto em tempo real. Isso é legal porque conforme a gente vai fazendo as modificações e criando templates e implementando a nossa aplicação no Angular, ele mostra em tempo real. Então ele vai atualizar a tela e vai te mostrar o efeito daquela alteração. Então isso é muito bacana porque você já consegue entender de primeira mão, aqui deu um erro, ou esse formulário não ficou muito legal. É uma ferramenta bacana de trabalhar. Então agora a gente vai para o código. Então pessoal, chegando aqui na parte do código, eu tô aqui com o meu Visual Studio Code aberto, tá? Então eu criei uma pasta, né, busca SAP Angular, que é onde a gente vai estar com o nosso projeto. E aí, se você quiser fazer isso, é só você vir aqui, você cria uma pasta e aí vem aqui Open Folder, pesquisa ela no seu computador, tá? E abre ela com VS Code. E ela já vai ficar aqui na sua área de trabalho do VS Code. O legal é que o VS Code tem essa ferramenta aqui, um terminal integrado. Então, como a gente vai precisar usar alguns comandos de linha, a gente já pode fazer por aqui mesmo. Então, o primeiro comando seria a instalação do Angular CLI. Como eu já tenho instalado de projetos anteriores, no meu caso não precisa, tá? Mas caso você não tenha na sua máquina, o comando é esse aqui, beleza? Então tá, no caso o próximo passo para mim aqui, eu preciso criar a aplicação. Então eu vou apagar isso aqui. Como é que a gente cria? Com o Angular CLI é muito simples, você dá um ng espaço new e agora eu vou colocar o nome da minha aplicação. Eu quero que seja o que? SAP Angular. E sem espaços, tá? Porque se a gente colocar espaços, o terminal não reconhece, ele vai achar que é outro comando e vai te reportar um erro. Então vamos lá, eu vou deixar criando o projeto. Ele vai perguntar aqui se eu quero habilitar o roteamento. Não, porque a gente não vai trabalhar com rotas nessa aula, né? A gente vai fazer uma aplicação simples mesmo, com um componente, então eu vou colocar não. Dá Enter, e aqui ele pergunta sobre a nossa estilização. Eu vou colocar o CSS simples, mas a gente vai acabar não usando o CSS também. Agora é só aguardar que ele vai criar o projeto pra gente. Então agora voltando aqui com o nosso projeto já criado, né? A gente vai entrar aqui na pasta SAP Angular, que foi a que ele criou, né, com o nome do nosso projeto, Insert e App. E aqui tem os arquivos principais, né, que a gente vai trabalhar. Lembrando que tudo isso daqui constitui um componente, tá? Que é o componente app, e a gente pode ter mais componentes e chamar esses componentes dentro do app também, tá? Depende, você tem muitas formas aí de estruturar a sua aplicação. Então ele dá pra gente o arquivo CSS, que vem vazio porque ele só cria pra gente a estrutura, né? E aí você estiliza
de acordo com o seu projeto. O HTML ele traz uma informação aqui, mas é só uma página inicial, né, da aplicação Angular. Quando a gente cria pela primeira vez e acessa pelo navegador, a gente pode apagar também. Esse arquivo que é o app component, esse sim é o TypeScript. Aqui o código do nosso componente, né, o código que vai animar o nosso componente vai ficar todo aqui. Esse é um arquivo de teste que você pode deletar, porque pelo menos para essa aula não é o fundamento para a gente fazer teste. Então esse aqui a gente pode descartar. E o arquivo que a gente vai começar trabalhando primeiro é o app.module. Todos os módulos que você vai utilizar na aplicação, você importa por aqui. E aí aqui a gente faz algumas declarações. Então, por exemplo, a gente tem o módulo componente. O app component está declarado aqui e foi importado aqui em cima. E todos os módulos, por exemplo, browser module, end module, a gente tem que importar aqui, senão a nossa aplicação não reconhece e não vai conseguir utilizar aquele recurso, tá? Então, primeiro a gente vai começar executando o nosso projeto para a gente ver como é que ele fica em tempo real. Então, a gente está na pasta aqui do projeto, no CEP Angular, é só dar um ng serve e esperar ele montar o projeto, e aí ele dá um link para a gente, pelo navegador a gente consegue acessar. Então beleza, depois do ng-serve ele montou o nosso projeto, né? Terminou aqui a montagem e nesse link a gente consegue visualizar. Se a gente for no nosso navegador, aqui ó, localhost 4200, é todo aquele HTML que eu falei que a gente podia dispensar para montar essa página aqui de boas-vindas, tá? Então a gente pode ir lá no nosso app component HTML, a gente pode selecionar tudo aquilo ali, apagar e salvar. Agora ele remontou o projeto. Se a gente voltar lá, tá tudo em branco. Maravilha. Então agora vamos começar a montar o nosso projeto, né? O que a gente precisa mexer primeiro é no nosso módulo. Os módulos que nós vamos utilizar são os módulos para HTTP, que é o módulo que vai permitir que a gente faça requisições, né? E o Forms Module, porque a gente vai trabalhar com um formulário e esse formulário vai fazer troca de informações com o componente, tá? Então a gente começa importando aqui, ó. Eu vou vir aqui, dar um import, e aí primeiro vamos pegar o HTTP. Nessa versão do Angular é o HTTP Client Module. E aí a gente tem que informar de onde ele é. Ele é do pacote @angular /common /http. Beleza. Lembra que eu tinha dito que a gente precisa declarar aqui embaixo, então se a gente está usando o módulo importado aqui, a gente tem que colocar ele nos imports, senão o nosso Angular não reconhece. Beleza? E agora a gente precisa importar mais um módulo, que é o nosso Forms Module. Então vamos lá, a gente dá um import Forms Module, e da onde ele é? Ele é do pacote @angular /forms. Beleza? E a gente também tem que vir aqui e importar ele aqui embaixo. Maravilha. Beleza, então agora com os nossos módulos importados, tá? Ele tinha apresentado um erro, porque às vezes o Angular não consegue montar os módulos que a gente acabou de inserir. Então é só você parar a aplicação com Ctrl C e aí depois dá um ng-serve novamente, que ele consegue montar tudo de forma correta. Agora a gente precisa criar o nosso serviço. Então para criar o serviço eu vou usar esse recurso aqui do VS Code para dividir o nosso terminal, para não precisar parar a aplicação que está nesse terminal. E aí a gente entra na pasta do projeto e dá um ng, g de generate, s de service, né, só para não ficar escrevendo tudo sempre na mão, e cep service. Ele vai gerar para a gente os arquivos do nosso serviço aqui. Esse é um arquivinho de teste que a gente não vai usar, pode ignorar, tá? O que importa para a gente no momento é esse aqui. Então a gente vai começar com o princípio que foi dito na aula
teórica, que é o princípio de injeção de dependência. A gente só tem que tomar cuidado para não confundir com a letra D do Solid, que é o Dependency Inversion Principle, que é o princípio de inversão de dependência, tá? A gente usa injeção de dependência quando a gente está falando de Solid, mas a gente não pode confundir os temas, são dois conceitos um pouco diferentes. Então, para injetar a dependência, eu preciso injetar aquele HTTP client, né, que é o módulo para fazer as requisições. Então, como é que eu faço? Eu quero um private, eu vou criar uma variável do HTTP client, e ela vai ter o tipo HTTP client. Lembra que a gente estava falando que o TypeScript ele permite tipagem? Então, é exatamente esse recurso que a gente está usando. A gente está tipando a variável HTTP client. E aí eu vou criar um método aqui embaixo, o nome de buscar. Esse buscar vai receber o SEP, que é do tipo string, ou seja, novamente a gente está utilizando tipagem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a gente, vou colocar um return aqui, o que a API Web Service da via SEP devolver. Então vai ser um this.http client .get, que é o método que a gente vai utilizar, é o get. Aqui a gente tem que passar apóstrofos porque a gente vai usar uma variável aqui dentro para passar o SEP. Se a gente usar aspas, ele não vai reconhecer. Então o caminho para lá é https via sep.com.br/ws e aqui a gente passa um dólar, né, e entre chaves a variável sep /json e fecha aqui, beleza? Então a gente tá com o nosso service criado, ele vai pegar, vai fazer essa requisição get e vai devolver pra gente. Agora a gente precisa trabalhar no nosso arquivo do componente, o app.component. O que a gente precisa dele? A gente precisa de dois métodos. Primeiro a gente tem que criar um construtor aqui, né, e novamente usar a injeção de dependência, só que dessa vez a gente vai injetar o nosso SEP Service. Então, private SEP Service do tipo SEP Service. E aí, ele já fez a importação pra gente aqui em cima. Maravilha. E agora a gente precisa criar dois métodos. Eu vou começar com consulta SEP. Esse consulta SEP é um método que vem lá do nosso formulário, tá? Que a gente ainda vai criar. Então o que ele recebe? Ele vai receber um valor, né, que é o nosso valor do SEP, e uma variável form, que é o nosso próprio formulário que a gente vai precisar manipular. Então ele retorna pra gente um this.sepService.buscar, né, que é a função que a gente criou lá no nosso service, passando o valor que é o SEP. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa desse método subscribe. Por quê? A gente tem que se inscrever nesse serviço para ele poder retornar essas atualizações para a gente. Então, aqui vem uma coisa interessante. Quando a gente aciona o subscribe, a gente vai criar aqui uma arrow function, que é um conceito que a gente tem até no próprio Java mesmo, né, que se chama função de arco na tradução literal. Então, como é que funciona? Eu estou passando aqui dados. Dados é um nome que eu dei porque eu vou receber desse service, né, através do subscribe. E o que ele vai chamar? Então, quando eu receber esses dados, ele vai fazer um this.populaform, e nesse populaform ele vai passar esses dados que a gente acabou de receber e o nosso form, tá? Esse populaform aqui que está com erro é uma função que a gente vai criar agora. E aí o que a gente passa para ela? Dados e form. O que essa função vai fazer? Bom, essa função ela vai chamar uma outra função que é do nosso form, que é o .setValue, tá? É uma função mesmo de quando a gente está trabalhando com um módulo de formulários. E aí eu vou passar os valores para ele. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar, por exemplo, o SEP. Aqui vai ficar meio redundante porque a gente já está passando o SEP, mas é só para não ficar bagunçado e ficar tudo organizadinho. Eu vou pegar o que eu recebi de dados .sep e vou passar para esse
esse campo CEP do formulário. A mesma coisa vai ser com logradouro. Vai vir de dados.logradouro. Maravilha, aqui sempre 2 pontos, tá? E a gente tem o que mais? Bairro. Vai receber de dados.bairro. A gente tem cidade, que vai receber de dados.cidade. E a gente tem UF, que vai receber de dados.UF. Maravilha. E aí, para a gente ganhar um tempo, eu tenho um formulário aqui que eu já montei. E a gente vai passar esse formulário, vou deixar ele montado já para a gente poder testar. Então a gente vem aqui no nosso app.component e aqui está o nosso formulário que já está montado. Para a gente entender o que ele faz, essa variável aqui dentro de form, ela carrega, né, essa variável representa o formulário todo. E aí aqui a gente tem os campos, o CEP, logradouro, bairro, cidade e o F. Eu tenho essa propriedade ngModel para o Angular entender, né, que eu vou fazer o data binding, que foi aquilo que a gente falou na aula teórica, entre o template HTML e o componente. E aqui é consulta. Esse modo é importante porque ele está falando que quando a gente tiver o evento blur, ou seja, quando eu tirar o foco do campo, ele vai acionar essa função. Então ele está passando aqui como argumento event.target.value, ou seja, o alvo do evento é essa função, e ele está passando também a variável f, que é o form. Então, maravilha. Se a gente for olhar no nosso template, ele já está montadinho aqui. E aí, o que a gente faz? Agora a gente já pode testar, vamos pesquisar um CEP. Uma coisa importante de lembrar, aqui foi um pequeno erro. No site do ViaCEP, ele mostra como é que o JSON retorna para a gente as informações, né? E cidade, ele não retorna como cidade, mas ele retorna como localidade. Então é só para a gente não errar aqui. Maravilha. Aí a gente volta lá no nosso Angular e vamos testar. Vamos pegar um CEP, o CEP que a gente estava testando, que é o da Avenida Águia de Haia. Inserimos o CEP, tira o foco do campo, ele trouxe para a gente. Preencheu automaticamente o formulário. Vamos fazer um teste com outro CEP. Vou colocar aqui o CEP, por exemplo, da Avenida Paulista. Ponto. Tirando o foco do campo, clicando fora, ele trouxe pra gente a Avenida Paulista, o bairro, né, a cidade, obviamente é a mesma. Então essa foi a videoaula, espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo tenha ficado bem claro. É isso e até a próxima.